Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do professor João Gonçalves Neto, mais uma aula do professor João Gonçalves Neto, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, eu sou zootecnista, mestrado, doutorado em zootecnia. Esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. O tema da aula de hoje é as perguntas e as respostas sobre formação de pastagens, tá? Então, aqui eu vou responder algumas perguntas e vou falar um pouco sobre formação de pastagem, tá bom? Então, eu vou começar desde o começo. Eu separei algumas perguntas aqui que eu acho bastante relevante em termos de formação de pastagens e eu vou estar discorrendo. Eu vou estar respondendo essas perguntas aqui. Primeira pergunta é: por que a formação de pastagens é tão importante, professor? A formação de pastagens ela é fundamental. A formação e o manejo inicial das pastagens, elas são duas etapas muito importantes. Porque se você erra na formação do pasto, se você erra no manejo inicial desse pasto, você já vai comprometer a vida útil dessa pastagem. Então é muito importante você acertar no processo de formação de pastagem. Porque a principal causa da degradação de uma pastagem é a sua má formação. Tudo que começa errado, a tendência é piorar. Então, a formação errada da pastagem, o manejo inadequado dessa pastagem leva uma degradação, uma aceleração dessa degradação. Existe aquela velha máxima, né? Quem faz mal feito faz duas vezes. Tá? Então, a formação de pastagem é muito importante, porque você já vai começar certo. É importante para você manter essa pastagem aí por 10, 15, 20 anos. Então, a boa formação é o primeiro passo para você ter uma pastagem produtiva. Por isso que ela é muito importante, ela não deve ser negligenciada. Tem uma série de medidas, uma série de passo a passo para você implementar bem uma pastagem. Eu vou responder aqui as perguntas, vou falar um pouco desse passo a passo aqui. Quais são as... Outra pergunta, quais são... Então, a primeira pergunta foi, por que a formação de pastagens é tão importante? Ela é muito importante porque ela é o início, né? A formação é fundamental para manter essa pastagem durante muito tempo de forma produtiva. Então, se você erra na formação, você vai acelerar o processo de degradação e você vai ter que reformar esse pasto daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Então, não erre na formação de pastagem, é uma etapa muito importante, uma etapa fundamental e tem uma série de informações que eu vou te passar aqui para você formar o seu pasto de forma adequada. Segunda pergunta é: quais são as principais falhas na formação de uma pastagem, professor? Quais são as principais falhas na formação de uma pastagem? Tá? Uma falha muito crucial na formação de pastagem é o preparo inadequado do solo. Começa com o preparo do solo inadequado. Tá? Depois você tem erros aí, né? Você não. O outro erro associado ao preparo inadequado do solo é a não correção da fertilidade do solo. Isso aí prejudica também na formação. Então, o preparo do solo, o preparo inadequado do solo é uma das causas, uma das falhas na formação de pastagem. Tá? Associado a esse preparo de solo inadequado é a não correção da acidez do solo, da fertilidade do solo, através de uma calagem, através de uma adubação fosfatada, através de uma adubação de cobertura após a pastagem está estabelecida. Então, o preparo inadequado do solo, associado à não correção da fertilidade do solo, está entre as principais falhas da formação de pastagem. Por quê? O preparo de solo inadequado, você não vai ter, você não vai promover um contato adequado da semente, né, com o solo. Isso vai dificultar a germinação,
Quando você faz um preparo de solo inadequado, você não combate de forma adequada as plantas invasoras, você não dá tempo para ocorrer a decomposição da matéria orgânica, você não consegue incorporar de forma adequada corretivos como o calcário. Então, um preparo de solo inadequado, ele não prepara o solo, né, para receber a semente, ele não facilita o contato da semente com o solo. Isso é muito ruim, isso prejudica na formação. Associado ao preparo inadequado do solo, você tem a não correção da fertilidade do solo. Solos ácidos, solos de baixa fertilidade, você vai ter uma menor produção de forragem, e aí isso facilita a degradação da sua pastagem. Tá? Uma outra falha que ocorre também na formação de pastagem, e a pergunta é: quais são as principais falhas na formação de uma pastagem? Uma outra falha é usar semente de baixa qualidade, semente de sementeiro, semente com baixo valor cultural. Então, essa semente de baixa qualidade, ela não vai germinar, ela tem semente de plantas daninhas ali no meio, ela tem semente de outras gramíneas ali no meio, ela pode vir com ovos de pragas, tá? Então, quando você usa semente de baixa qualidade, quando você não usa a semente com alto valor cultural, uma semente que não é fiscalizada, uma semente que não passou pelo processo ali de certificação, você vai ter um pasto mal formado, porque essa semente não vai germinar, essa semente está contaminada com ovos, essa semente pode estar contaminada com ovos de pragas, essa semente pode estar contaminada com sementes de plantas daninhas ou até de outras gramíneas que você não quer que esteja ali. Então, usar semente de baixa qualidade é uma falha muito séria na formação de pastagem, compromete, tá? Uma outra falha na formação de pastagem é a semeadura, o plantio em época inadequada e na profundidade inadequada. Tá? Então, quando você planta numa época inadequada, por exemplo, você planta no pó, ou você planta já no final do período, você tem uma janela para você plantar capim, geralmente após o início das chuvas. Tá? Mas quando inicia as chuvas, o solo as etapas anteriores já devem estar todas prontas. A correção do solo já deve ter sido feita no final das águas anteriores. Tá? O preparo de solo já iniciou no final das águas anteriores. O solo já está prontinho só para receber a semente. Então, não é só choveu, vou plantar, não. Já tem que ter, né, já deve ter sido feito um processo antes de correção do solo, de preparo de solo, para decomposição da matéria orgânica, e aí você só vai plantar mesmo após as chuvas, você vai apenas semear. Então, a semeadura em época inadequada também é um dos problemas, porque o produtor não se planeja. Tá? Você tem que iniciar o preparo do solo no mínimo aí com 90 dias antes do plantio. Ok? Para dar tempo para decompor, né? Para dar tempo para decompor a matéria orgânica, para dar tempo se você fizer uma calagem do calcário, reagir com o solo. Ok? Então não é só choveu, eu vou passar uma grade e vou plantar. Não é assim que funciona, né? Você vai plantar na época das águas. Você tem uma janela de plantio aí, novembro, dezembro, janeiro. Essa é a janela ideal na época das águas. E se você plantar muito antes ou plantar muito depois, você já vai ter um comprometimento na formação desse pasto. Tá? Assim também como se você plantar na profundidade, se você plantar essa semente na profundidade inadequada. Se você planta a semente muito fundo, a semente de pânico, por exemplo, que é menor, você não pode plantar muito fundo, isso vai prejudicar a germinação. Se você só joga por cima sem compactar também, sem passar um rolo, você também prejudica também, porque essa semente não tem um contato adequado com o solo. Então, o plantio na profundidade adequada é fundamental para a boa formação de pastagem. Então, mais 2 erros aí. Semeadura, plantio em época inadequada e na profundidade inadequada, tá? E um outro problema também, já vou acrescentar aqui, a taxa de semeadura inadequada, a quantidade de quilo de semente por hectare inadequada, tá? Isso também é uma grande falha na formação de pastagens.
Uma outra falha na formação de pastagens além do preparo do solo inadequado, da não correção da fertilidade do solo, da escolha de semente de baixa qualidade, do plantio em época inadequada, você tem um problema do primeiro manejo. Tá? Uma falha muito comum de produtores rurais é deixar esse capim sementear no primeiro manejo. Tá? Eu vou esperar o capim sementear, porque o capim, se o gado entrar, vai arrancar o capim. Então, essa época inadequada de primeiro pastejo, deixar o capim sementear, isso pode prejudicar na formação da sua pastagem. Você vai prejudicar na formação do seu pasto. Você vai ter uma perda de capim, você vai ter um acamamento, você vai perder dinheiro, vai perder tempo, deixando esse capim sementear, vai crescer demais. Vai sementear, vai ter uma ressemeadura natural ali, após você forma um banco de semente ali, né? Forma, mas você vai ter perda de capim, você vai ter capim passado, o gado não vai consumir mais esse capim vai acamar, vai morrer, isso vai prejudicar também na formação do seu pasto. O ideal é você fazer o primeiro pastejo, 80, 90 dias, a depender da gramínea que você planta, tá? Você vai estimular o perfilhamento, tá? E aí você vai cobrir melhor o solo, essa gramínea vai perfilhar, vai cobrir melhor o solo, e aí você faz o manejo baseado na altura de entrada e na altura de saída que vai dar certo. Um outro problema que eu já falei aqui é você plantar capim em solos de baixa fertilidade natural. O ideal é você fazer uma análise de solo e você corrigir a fertilidade desse solo de acordo com as suas condições. É lógico, eu não estou falando de você jogar aí 100, 200, 300 quilos de nitrogênio por hectare ano, que não vai dar certo. Não estou falando de você jogar 500 quilos de super simples, não vai dar certo. A análise de solo vai dizer como é que o seu solo está e de acordo com a gramínea que você quer plantar, você vai fazer uma adubação. E aí você pode fazer uma adubação corretiva, fazer apenas uma calagem, ou fazer o uso do gesso, ou o gesso associado com a calagem, o gesso, no caso aí, de solos mais ácidos, nessas camadas mais profundas, né, onde tem barreira química, vai fazer uma análise de 20 a 40 para ver se tem barreira química, para você neutralizar isso aí. Então, fazendo uma correção do solo com calcário, fazendo uma calagem e fazendo uma reposição aí mínima de fósforo, já ajuda bastante aí na fertilidade, a construir a fertilidade do seu solo. E é lógico que essas doses de adubo dependem muito da taxa de lotação, do seu projeto, o que você quer fazer, tá? E quais são as dicas para formar um pasto com alta qualidade, professor? Quais são as dicas para formar um pasto com alta qualidade? Então, o que você indica? Eu indico que você tenha cuidado redobrado na formação de pastagens. Faça um bom preparo de solo. Vamos ver ali. Esse preparo de solo ideal é ele começar no final do período das águas, usando uma grade pesada ou até um arado. E aí depois você dá mais uma mão de grade pesada. Depois deixa o solo descansar, decomposição da matéria orgânica, incorporou o calcário com a grade pesada, metade da calagem, você vai aplicar metade do calcário antes dessa grade pesada e outra metade depois dessa grade pesada, vai incorporar com essa grade pesada ou até com arado, e aí esse calcário vai reagir com o solo no período seco, essa matéria orgânica vai decompor no período seco, né? Aí começando, quando for chegando próximo da época das águas, dá mais uma mão de gradeadora, tá? E aí você mete uma mão de grade niveladora e você faz o plantio no período das águas, tá? Então esse é um preparo de solo bem feito, você vai ter um solo bem preparado, um solo em condição de receber a semente. E aí você vai fazer o quê? Usar semente de boa qualidade, semente com alto valor cultural, ou até semente tratada, semente grafitada, tá? Existe hoje uma série de opções aí de tratamento de semente, usando semente de boa qualidade, com alto valor cultural, tá? E aí você vai ter certeza que a semente que você comprou ali é a semente da gramínea que você quer plantar, tá? Fazer a semeadura na época correta, na janela correta, na época das águas, na profundidade certa, né, usando o método de plantio adequado. Professor, mas eu quero fazer a lanço. Faça lanço
com compactação com rolo compactador. O rolo compactador ajuda muito, de verdade, o rolo compactador ajuda muito na germinação, na formação de pastagem. Ela faz esse contato da semente com o solo quando você faz essa semeadura a lanço, tá? Então use o método adequado, na profundidade adequada, a quantidade de semente adequada, tá? Por hectare e na época adequada. E faça o primeiro pastejo na época correta, geralmente aí 70 a 80 dias após o primeiro, após a germinação, né? E aí você vai botar o gado sempre respeitando essa altura de entrada, por exemplo, braquiarão, a altura de entrada do braquiarão é 25, 30 centímetros. Então, você vê que a pastagem atingiu aí 25, 30 centímetros, você passa ali, né, você passou a mão, o capim não está saindo mais, não está arrancando mais o capim, né? No máximo aí com 40 centímetros de altura, o braquiarão, você já bota o gado dentro, dá uma baixada para 10, 15, e aí começa a manejar na altura correta, altura de entrada 20, 25, né? Você pode manejar na altura correta, altura de entrada do braquiarão 25, 30, altura de saída 10, 15, e aí você vai manejando. Então faça o primeiro pastejo quando a gramínea atingir a altura que é recomendada para a entrada. Então, o braquiarão você pode entrar quando ela tiver com 30, 35 centímetros, faz o primeiro pastejo. Tá? Dá uma baixada para 10, 15, depois você vai manejando de novo, sempre respeitando a altura de entrada e a altura de saída. Não precisa esperar sementear, esse capim vai perder, esse capim vai passar. Tá? Isso principalmente se você usou semente de boa qualidade, semente grafitada, semente de boa qualidade ou com alto valor cultural. Tá? Então, você já tem uma taxa de semeadura adequada, já tem a quantidade de plantas adequadas por metro quadrado. Não precisa deixar sementear, tá bom? E é lógico também você trabalhar com solos de boa fertilidade, corrigir a acidez do solo e repor a quantidade de fósforo. Então, as 3 primeiras perguntas foram: por que a formação de pastagem é tão importante? Quais as principais falhas na formação de pastagens? E quais são as dicas para formar um pasto de boa qualidade? Então, as 3 primeiras perguntas já foram. Vai ser uma série de aulas sobre perguntas e respostas. Fica ligado aí, tá? Vamos para mais 3 perguntas aqui. Vamos para mais 2 perguntas. Segundo a Embrapa, qual a estimativa de pastagens degradadas no Brasil? Pessoal, isso é um caso muito sério, tá? Um caso muito sério. Estima-se que 70% das nossas pastagens estão em algum estágio de degradação. Tá? Os estágios de degradação vai desde o inicial, que é um estágio mais leve, onde você começa a ter invasoras, começa a ter uma queda de produção. Esse é o mais fácil para você corrigir, porque nesse estágio inicial de degradação, é só você vedar o pasto, dar uma adubada, né, fazer o manejo correto, que você consegue. Mas quando o pasto já está no estágio de muito degradado, né, aquilo que já começa a comprometer até o solo, porque já não tem mais pasto, né, o solo já está degradado, o pasto degradado, está começando a degradar o solo também, né, com erosão, com fosforocas. Então, aí já começa a ficar bem complicado para você recuperar esse pasto. Então, você que tem pastagens aí, cuide das suas pastagens. Tá? Está no início da degradação de pasto, já começa a corrigir isso aí, começa a vedar o pasto, diminuir a carga animal, ajustar a carga animal, fazer controle de invasora, corrigir a fertilidade do solo, para que essas pastagens possam voltar no estágio inicial, numa alta produtividade. Tá? Porque se você deixar o pasto degradar, vai chegar um ponto que você vai ter que reformar esse pasto e é muito mais caro, e chega um ponto, às vezes, que não tem nem como mais recuperar esse pasto, porque ele já teve uma erosão muito grande, teve uma vossoroca, acabou com o seu solo, tá? Então, estima-se que cerca de, segundo a Embrapa, qual a estimativa de pastagem degradada no Brasil? Estima-se que 70% das nossas pastagens estejam em algum estágio de degradação. Tá? Situação muito grave, tá? Outra pergunta: qual a estimativa de renovação de hectares de pastagens todos os anos no Brasil? Qual a estimativa de renovação de hectare de pastagens todos os anos no Brasil?
Estima-se que de 7 a 10 milhões de hectares de pastagens sejam renovadas todos os anos no Brasil. 7 a 10 milhões de hectares de pastagens sejam renovados todos os anos no Brasil. Se você renova um pasto, é porque esse pasto ele está degradado. Você quer trocar a espécie forrageira, é porque a espécie forrageira não está atendendo mais. Então, se há uma renovação tão grande de pastagens assim no Brasil, tô falando de renovação, estou falando de abertura de novas áreas, não. Tô falando de renovação. Então, se há essa grande renovação de pastos, é porque os pastos estão degradados. Tá? E aí, isso, né, essa alta renovação é um reflexo da alta taxa de degradação de pastagens. Mais uma pergunta aqui. Qual a sequência da formação de pastagens em área de mata? Se eu quero fazer uma formação manual. Qual a sequência da formação de pastagens em áreas de mata, se eu quero fazer uma formação manual? Hoje, praticamente ninguém mais faz formação manual, né? Mas nas décadas passadas, aí, década de 40, né? Década de 30, 40, 50, 60, 70, até meados de 80, a formação de pastagem era basicamente manual, né? Então, você tinha a primeira etapa, desmatamento, associado com a venda da madeira, né? Que já financiava ali mais ou menos a formação do pasto. Depois você tinha o enleiramento disso aí e queima dessas áreas. Depois você fazia uma semeadura sobre as cinzas, tá? E aí depois tinha um controle de plantas invasoras. E na formação manual não tinha destoca, porque é manual. Hoje passa, né? Então, assim que foram formados os pastos nas décadas passadas. Tá? Então, você tinha uma dificuldade, você tinha uma dificuldade aí de achar mais máquina. Estou falando década de 30, 40, 50, tá, pessoal? E ainda hoje deve ter algumas regiões que ainda faz a formação nesse método manual aí. Então você tinha um desmatamento, você tinha o enleiramento, né? Você tinha a venda da madeira, depois você tinha o enleiramento e a queima desse resto aí que sobrou. Depois você plantava o capim sobre as cinzas, fazia o controle de invasoras, e nesse método manual não tinha destoca. Tá? Ficava aqueles restos de toco, né? Você vê aquele toco queimado ali no pasto, e essa destoca aí dificultava muito, e essa não destoca dificultava muito a mecanização. Tá? Então, eu já vi várias fazendas que foram formadas manualmente. Você tinha aquele estoco queimado, e aí você tinha que fazer uma destoca com o trator para facilitar a mecanização. Tá? Então, essa é a sequência de formação de pastagens em área de mata, formação manual. Tá? Como é que é a sequência da formação de pastagens em áreas de mata, formação mecânica, professor? Como é que é a sequência? Qual a sequência? Formação de pastagens em área de mata, formação mecânica. Então, vamos lá. Formação mecânica, você tem aí desmatamento e destoca, e aí é feito tudo, né? Aí você já vai usar o trator. Né? Formação mecânica, você já usa, você usa o trator. Ou você usa correntão, ou você usa trator de esteira, ou você usa trator com lâmina, né? Trator de esteira com lâmina, depende da mata, né? Mas geralmente, nessa etapa de desmatamento e de estoca, usa muito correntão. Depois de enleiramento e queima, né? O enleiramento é feito também com trator, né? E a queima, você vai enleirar isso aí, você vai queimar, depois faz uma amostra de solo, preparo de solo, tudo mecânico, né? Você já faz a destoca, quando você tira aí, quando você faz o desmatamento de estoca com trator de esteira, com correntão, você já faz as duas etapas, né? Desmatamento e destoca. Aí você tem o enleiramento e a queima, depois você tem a amostra de solo, depois você tem um preparo de solo, depois a correção do solo e o plantio. E aí, nessa etapa mecânica, como já tem um desmatamento, já tem uma destoca, né, facilita muito a mecanização da área. Você pode preparar bem o solo,
Você não precisa plantar sobre as cinzas, né? Já pode formar o solo, porque não tem toco mais na área. Já pode fazer uma aração, pode fazer uma gradagem, né? Não tem muito problema em relação a isso, tá? Então, qual a sequência da formação de pastagem em área de mata, formação mecânica? Você vai ter desmatamento, destoca, né? Isso é feito com trator, enleiramento e queima feito com trator, amostra de solo, preparo de solo com trator, não tem mais toco, dá para você preparar o solo, fazer uma aração, fazer gradagem, correção do solo, semeadura, tudo feito mecanicamente, tá? Qual a sequência da formação de pastagem, professor, em áreas já desbravadas, tá? Então eu quero formar um pasto, eu quero formar ou eu quero reformar um pasto, tá? Mas a minha área já está aberta, tá? A minha área já está aberta. Então, se sua área já está aberta, você vai fazer uma amostra de solo, vai coletar uma amostra de solo, você vai corrigir o solo, se for necessário, né, com calcário, você vai fazer uma calagem, depois você vai fazer o preparo do solo, com arado ou com grade pesada e grade niveladora, depois você vai fazer a correção e adubação, né? Você vai fazer, você faz a adubação fosfatada, tá? Isso para o plantio, depois você faz a semeadura, né? Você faz a semeadura, o plantio, e pode ser feito a lanço, pode ser feito com plantadeira, né? Pode ser feito com avião, então tem várias formas de você formar. Então, seria essa a sequência para se você quer fazer uma formação em áreas já abertas ou uma reforma, tá? Então é isso, é isso. Vamos pegar mais algumas perguntas aqui. Mais algumas perguntas aqui sobre formação de pastagens. Antes de fazer mais algumas perguntas aqui, deixa eu só falar, eu só vou deixar um recado para vocês aqui. Se você quiser participar da minha mentoria Tudo sobre Pastagem, inscrições estão abertas, o link está na descrição do vídeo, tá? Se você quiser conhecer e fazer outros cursos ou mentorias, né, como a mentoria de recria e engorda, a mentoria de gado de cria e outros cursos que eu tenho cursos um pouco mais baratos, eu tenho mentorias um pouco, né, com valor um pouco maior, mas eu tenho cursos, eu tenho soluções para o produtor rural. Se você quiser uma solução definitiva para sua fazenda, né, faça a mentoria Tudo sobre Pastagem. Na mentoria Tudo sobre Pastagem, eu passo a passo, desde a escolha do capim até o manejo do pasto, né, com projetos de recria, de engorda, tá? Então, nessa mentoria Tudo sobre Pastagem, você vai aprender tudo sobre pastagem. Qual capim plantar, como formar o pasto, manejo de pastagem. Link está na descrição do vídeo, assim como as minhas outras mentorias. Tem mentoria de gado de cria, mentoria de recria e engorda, mentoria Tudo sobre Pastagem. É só ir na descrição do vídeo, clicar lá, que tá tudo lá para você. Mais 3 perguntas, hein? Qual a importância de fazer análise de solo? Qual o impacto positivo da análise de solo na formação e manejo de pastagens? E qual o custo-benefício da análise de solo? Mais 3 perguntas, hein? Então, primeira pergunta, qual a importância de fazer análise de solo? Vamos lá. Por que fazer análise de solo? Qual a importância de você fazer uma amostragem de solo, né? Você fazer uma amostra, você coletar o solo, levar para o laboratório e conhecer a fertilidade do seu solo. Por que é importante isso? Para você conhecer a fertilidade do seu solo, para que o técnico possa recomendar com segurança as doses corretas de calcário e de adubo. Então, se eu conheço a fertilidade do meu solo, eu consigo recomendar de forma adequada a dose de calcário correta, a dose de adubo correta, eu não vou colocar nem a mais e nem a menos. Então, é fundamental você fazer uma análise do solo para conhecer a fertilidade do seu solo. Fundamental conhecer a fertilidade do seu solo, para que possa fazer as recomendações corretas de calagem e adubação. É muito importante. Qual o impacto positivo da análise de solo na formação e manejo do pasto? É muito importante, porque se você faz uma análise de solo, tá?
E se você faz as correções que precisam no seu solo, o primeiro passo é fazer a análise de solo, para você conhecer a fertilidade do seu solo. Depois é você levar para um técnico para ele fazer a recomendação de calagem e adubação, de acordo com o quê? De acordo com o seu objetivo de lotação, de produção, né? O capim que você vai plantar também, isso aí conta muito. Um capim, por exemplo, mombaça, vai ter uma adubação diferente de um capim braquiária decumbens. Né? Se o seu projeto é, eu quero produzir, aqui o meu pasto é capim mombaça irrigado o ano todo, quero colocar 10 cabeças por hectare, a adubação vai ser completamente diferente de um pasto de braquiarão, lotação fixa o ano todo. Né? Então, não é só você pegar a análise de solo e recomendar, é você recomendar de acordo com o objetivo de produção, com a gramínea, com a lotação desejada que o produtor quer. É só pegar o manual lá, 2 toneladas de calcário por hectare, 80 kg por 5 por hectare, não. Você tem que fazer uma adubação, 50 kg de N por UA adicional. Você tem que fazer a recomendação de acordo com o objetivo, com o bolso e com a realidade do produtor rural. Tá? Então, qual o impacto positivo da análise de solo na formação e manejo do... Qual o impacto positivo da análise de solo na formação e no manejo do pasto? O impacto positivo é você fazendo uma análise de solo, interpretando o técnico, interpretando essa análise de solo, recomendando o adubo adequado, a correção adequada, a dose de calcário adequada. Isso vai trazer um impacto tremendo na produção de matéria seca do seu pasto. Você corrigindo a fertilidade do solo, você vai ter um solo sem acidez, sem alumínio tóxico, já vai ter um maior desenvolvimento. Você fornece cálcio e magnésio, já vai ter um maior desenvolvimento das raízes. As raízes já crescem mais profundas. Se você fizer uma análise de 20 a 40 e fazer uma correção com gesso, neutralizar essa acidez na subsuperfície, nas camadas mais profundas, vai ter um aumento de raiz, né? Um aprofundamento de raiz. Já é ótimo. Adubação branca. Já faz uma adubação branca, já vai aprofundar a raiz. Raiz mais profunda, maior área, né, para absorver nutriente, absorver água. Pronto. Se você faz uma adubação fosfatada, você já vai estar fornecendo mais nutriente. O fósforo é um dos elementos mais carentes dos nossos solos. Nossos solos são pobres em fósforo. Você já mata essa fome de fósforo que a planta tem. Já vai aumentar a produção de matéria seca. Se você faz uma adubação nitrogenada, adubação potássica, uma adubação com micro e uma adubação foliar, já aumenta mais ainda a produção de matéria seca, aumentando aí a carga animal, a lotação animal. Agora, tudo depende de planejamento. Não adianta você sair adubando, né, sem planejar. Eu vou adubar, quantas cabeças a mais eu vou conseguir colocar nesse pasto? X. Aí você tem que se planejar para comprar os animais, para comprar os insumos. O que eu vou fazer na seca? Não, na seca, esse gado aqui que está no pasto hoje vai ser suplementado com silagem de capiaçu, ou vai para um semi-confinamento, ou vai para o confinamento, ou vai para um pasto vedado. Tem que saber planejar, tá? Mas o impacto positivo da análise de solo na formação do pasto é fundamental. Você vai ter um pasto bem melhor, raízes mais profundas. O fósforo é fundamental na formação da pastagem, crescimento de raiz, estabelecimento da planta, formação inicial. Isso vai ser importantíssimo. O impacto positivo do análise de solo, de uma adubação, é aumentar a produção de matéria seca, é ter um pasto mais bem formado, né? Vai ter uma formação mais rápida, um pasto mais bonito, mais vistoso, uma planta mais resistente a pragas, doenças, que vai competir mais com plantas invasoras. Então é fundamental, vai ter um impacto muito positivo a não só análise de solo, né? Análise de solo, eu fiz análise de solo, professor. Eu fiz análise de solo. Qual o impacto positivo de eu fazer análise de solo? Nenhum. Tem que fazer análise de solo e fazer a adubação e a correção que o técnico vai recomendar para você. Se você não fizer isso, não vai resolver nada, né? Fazendo as correções necessárias, você vai melhorar muito a formação do seu pasto, a produção de matéria seca, a taxa de lotação e a produção de arroba por hectare ano.
E a última é qual o custo-benefício da análise de solo? É muito barato, né? A análise de solo custa aí de 40 a 50 reais né, e se você vê o preço do adubo agora aí, quanto é que tá, né? O preço do adubo tá custando aí 2 a 4 mil reais, de 2 a 4 mil reais, 1.000 quilos de adubo, a tonelada. Então, se você não sabe quanto você vai jogar, se você não tem uma análise de solo, você pode jogar mais, pode jogar menos e perder dinheiro, né? Então, uma análise de solo aí, 40, 50 reais, você faz aí para 15 hectares, para 30 hectares, você gasta 50 reais para 30 hectares, para você fazer uma calagem correta, uma adubação correta. Então, é muito importante, né? Mais uma pergunta sobre análise de solo. Quando deve ser feita a coleta de solo? Tá? Quando o solo ainda está um pouco úmido e vai favorecer essa coleta de solo. Final da estação chuvosa. Pegou ali março, abril, maio, pegou, coletou, mandou para o laboratório, vai vir a recomendação. Você já sabe quantas toneladas de calcário você precisa jogar por hectare. Já faz a calagem no final das águas, ou faz a calagem 90 dias antes do plantio. Tá? Já faz a calagem, já compra a quantidade de calcário necessária, já regula as máquinas, tá? Já compra a quantidade de adubo, já se planeja, faz o planejamento junto com o seu técnico, ok? Vai dar tudo certo. Então, a amostragem de solo deve ser feita no final das águas. Tá? Então, professor, eu quero fazer adubação novembro, dezembro, janeiro. Ok. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até março. Ok. Vai pegar e coletar o solo no final das águas do mesmo ano. Março, abril, você coleta o solo, já vê a necessidade de fazer uma calagem, já organiza a compra dos insumos, já vai organizando aí para fazer sua correção de solo, sua formação de pastagem de forma adequada, aí já vai preparando o solo, né? Você tem tempo para preparar o solo, para corrigir o solo e fazer o plantio de forma adequada. Então, coleta de solo deve ser feita no final das águas, tá? Para você formar bem o seu pasto nas próximas águas. O final das águas. Mas o ideal não era eu fazer análise de solo, eu colocar esse solo no início das águas? Não, porque início das águas já deve estar tudo pronto para você plantar. Entendeu? No início das águas, novembro, dezembro, já deve estar tudo pronto para você plantar. Se você coletar o solo em novembro, dezembro, não tem como, né? Você não vai ter tempo para você, né, fazer a calagem. O calcário precisa de 90 dias para reagir com o solo, entendeu? Então você tem que fazer a coleta de solo no final das águas, março, abril, maio, né? Fazer a coleta de solo no final das águas, verificar a necessidade de calcário por hectare, fazer a compra do insumo, fazer a calagem aí no mínimo 90 dias antes do plantio. E aí você vai distribuir o calcário, vai incorporar com a grade pesada, passar 2 mãos de grade pesada, incorporar esse calcário. Tá? Início das águas, passa mais uma mão de grade. Antes do plantio, uma grade niveladora. Pronto. Ok? Então, quando deve ser feita a coleta da amostragem de solo? O final das águas. Por quê? Para dar tempo para você se organizar. Pra você comprar os insumos. Né? Para você incorporar o calcário, fazer o preparo do solo, decompor a matéria orgânica do solo. Tá? Mais 3 perguntinhas aqui. Certo? Lembrando que se você quiser fazer a minha mentoria de gado, de cria, se você quiser fazer a minha mentoria tudo sobre pastagem, link na descrição do vídeo, tá bom? Quiser fazer mentoria gado de cria, mentoria recria engorda, mentoria confinamento, mentoria tudo sobre pastagem, tem vários cursos e mentorias, tudo na descrição do vídeo. Não perca tempo e venha aprender mais, né? São mentorias muito dinâmicas que eu fiz ao vivo
e elas estão gravadas agora e você pode acessar e você vai ter esse conhecimento de formação de pastagem, manejo de pastagem, controle de planta invasora, uma série de aulas aí, fundamental, projetos, planilhas, venha para o time dos vencedores, tá? Aqui é completo, cria, recria, engorda, confinamento, mentoria de pastagem, faça todas, você ganha dinheiro com cada dia, cria, faça todas, você vai aprender muito sobre cria, recria, engorda, qual capim implantar, tá? Uma série de mentorias aí, faça todas as mentorias e todos os cursos, você não vai se arrepender, eu garanto para você. Tá? Deixa eu ver aqui. Já fiz essas perguntas aqui, né? Mais uma pergunta aqui. Qual a importância... Quais os cuidados ao fazer a amostra de solo? Quais os cuidados ao coletar a amostra de solo? O que é o princípio da área homogênea e por que respeitar esse princípio é importante? Então vamos lá. Vamos lá, vamos pegar essa pergunta aqui e vamos entender ela. Quais os cuidados ao fazer, né? Quais os cuidados quando ao coletar, né? Fica mais certo aqui, né? Ao coletar a amostra de solo. Quais são os cuidados que eu devo ter quando eu for coletar essa amostra de solo? Então, quando eu for coletar uma amostra, quando eu for fazer uma amostragem de solo, a gleba, ou seja, a terra, a área que eu vou coletar esse solo, ela deve ser a mais homogênea possível, a mais uniforme possível. Tá? A minha área deve ser homogênea em relação a solo, em relação à vegetação, em relação à topografia. Eu não posso pegar, por exemplo, o mesmo solo que está debaixo de uma mata e comparar com o solo que foi adubado com soja e comparar com o solo que está lá pasto. Eu não posso pegar e misturar isso aqui. Né? Eu tenho que pegar uma amostra do pasto que antes era soja, eu vou coletar essa amostra aí do solo onde era soja, essa é uma amostra, né? Vou fazer uma amostra da área que era mata, né? E vou fazer uma amostra da área que era pasto. São glebas homogêneas, são pastos diferentes, são solos diferentes. O solo onde era soja, o pasto que eu vou formar onde era soja, já tem o efeito da adubação residual da soja. Então, esse solo aí é uma amostra. Tá? O solo que era mata já tem o efeito residual da matéria orgânica da mata, da fertilidade, né? Então é outra amostra. E o solo que estava lá braquiária é outra amostra, porque está lá pasto. Então eu não posso misturar o solo que está braquiária com o solo que tinha mata com o solo que tinha soja. Eu tenho que separar em glebas homogêneas, porque se eu misturar, eu vou estar superestimando o solo que tinha braquiária, porque se eu misturar o solo que tinha soja com o solo que tinha braquiária, não vai dar certo, porque o solo que tinha soja é bem mais fértil, ele tem uma adubação residual da soja. O solo que tem braquiária não está, né? E essa braquiária, o solo que tem braquiária, essa braquiária não é adubada tem 10 anos, vai ser um solo mais fraco. Então, se eu misturar o solo da soja com o solo da braquiária, né, você não vai ter uma amostra real daquele solo. Tá? Então, eu tenho que pegar e fazer áreas homogêneas. Tá? E essas áreas homogêneas, ó, elas têm que ter algumas características. Solo de mesma cor, solo de mesma textura, solo com a mesma cobertura vegetal, mesma declividade, mesma drenagem, né? Histórico de adubação, topografia, manejo anterior. Então, eu vou pegar solos, né? Solos parecidos, com a mesma vegetação, né? Com o mesmo histórico de adubação, com a mesma topografia, com o mesmo manejo anterior, com a mesma cor, com a mesma textura. Então, esse é o princípio da área homogênea. Então, o que é o princípio da área homogênea?
O princípio da área homogênea, é justamente isso. Você coletar solos com a mesma característica, com a mesma cor, com a mesma textura, com a mesma cobertura, com a mesma declividade. Ah, pessoal, aqui eu tenho um topo de morro, a meia encosta, uma baixada. É uma amostra para o topo de morro, uma amostra para a meia encosta, uma amostra para a baixada. Ah, pessoal, aqui eu tenho uma área que era soja, uma área que era mata, uma área que é pasto. Vai ser uma análise para a área de mata, uma área para de soja, uma área, né, para a área de pasto. E assim vai. Ok? Então, esses cuidados você tem que tomar. Ok? Outra pergunta, professor, eu posso fazer uma amostra de solo para quantos hectares? Uma amostra de solo para quantos hectares, professor? Geralmente você pode fazer uma amostra de solo para cada 20 a 50 hectares, desde que tenha as mesmas características de solo. Uma amostra para cada 20 a 50 hectares, desde que tenha as mesmas características. Tá? Então, o princípio da área homogênea é muito importante. O princípio da área homogênea é muito importante. Mais uma pergunta, professor: quantas amostras que eu devo tirar? Como fazer essa coleta de solo, professor? Você vai fazer uma coleta de solo. Como é que você vai fazer a coleta do solo? Você vai percorrer a área que você quer, né, que você vai coletar o solo em zigue-zague. Então, por exemplo, você quer formar um pasto, tá? Você quer formar um pasto. Você vai percorrer esse pasto em zigue-zague e coletando em cada ponto que você parar, você coleta uma amostra de solo. Coleta uma amostra, coloca no balde. Anda em zigue-zague. Coleta uma amostra, coloca no balde. Anda em zigue-zague. Coleta uma amostra, coloca no balde. Anda em zigue-zague. E assim vai. Vai zigue-zagueando. E você vai coletar aí, no mínimo, 20 subamostras. Vai pegar. Você pode coletar com trado. O mais usado são os trados. Aí tem um trado holandês, trado rosca. Você pode coletar com enxadão, né, com cavadeira, mas o melhor mesmo é o cravo. É usar o trado. Tem vários tipos de trado. Você vai coletar 20 subamostras simples e fazer uma amostra composta. Então você vai em zigue-zague ali, ó, né? Pegou um ponto, coloca, né, tirou a terra, você vai tirar da camada de 0 a 20, né? O trado já vem na camada de 0 a 20, né? Tirou a camada de 0 a 20, colocou no balde. Faz 20 vezes isso andando em zigue-zague. Você colocou essas 20 amostras no balde, vai misturar essa terra e vai tirar uma subamostra aí de 500 gramas. Vai tirar uma subamostra de 500 gramas e vai mandar essa subamostra de 500 gramas para o laboratório, tá? Então, é isso que você vai fazer. Você vai percorrer essa área em zigue-zague, tirando 20 subamostras, vai colocar num balde, vai misturar essa terra e vai tirar uma amostra de 500 gramas de terra e vai enviar essa amostra de 500 gramas para o laboratório. Tá? Lembrando, o balde tem que estar limpo, não pode ser balde de alumínio, tem que ser balde de plástico e limpo, tá? Não pode mandar a terra molhada para o laboratório. Se a terra estiver molhada, você vai secar essa terra. E não pode mandar também resto de folha e resto de raiz para o laboratório, é só terra, tá? Então, a grande pergunta que você pode estar fazendo agora é o seguinte: por que, professor, que eu tenho que tirar 20 subamostras? Por que eu tenho que tirar essas 20 subamostras? Tá? Porque essas 20 subamostras já foram feitas pesquisas em relação a isso. Essas 20 subamostras são suficientes, né, para refletir realmente a realidade do seu solo. Então, quando você percorre toda essa área em zigue-zague e coleta 20 subamostras, no mínimo 20, você está fazendo uma amostra representativa do seu solo. Tá? Então, por que tirar 20 subamostras? Porque ela vai representar realmente o seu solo. É uma amostra representativa. Uma amostra representativa. Ok? Ok? É isso. Como fazer uma amostragem de solo e por que
tem que ser essas 20 amostras, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Lembrando, se você quiser adquirir qualquer uma das minhas mentorias, é só entrar no link, tá na descrição do vídeo. Se você quiser entrar em contato comigo, quiser uma consultoria, quiser conversar comigo, tá? Quiser comprar alguma das minhas planilhas, o e-mail e o WhatsApp na descrição do vídeo, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a parte 1, tá? Essa foi a parte 1 das dúvidas sobre formação de pastagem. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre formação de pastagem, parte 2, tá? Então fica ligado aí, essa foi a parte 1, dúvidas sobre formação de pastagem, parte 1. Vamos ter a parte 2, a parte 3, eu não sei quantas partes nós vamos ter aqui ainda, mas vai ter mais algumas partes aí, que tem muita coisa para a gente falar. Se você tiver alguma dúvida em relação à pastagem, deixa no comentário aí, que eu vou incluir sua dúvida na próxima aula. Ok? Chegamos ao final dessa aula. Que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família. Que você venha prosperar aqui na terra, sabe por quê? Porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.